Olá, começando mais um episódio do DIScast, apresentando também os clientes da DIS Comunicação e Negócios, uma oportunidade também para você que está nos acompanhando conhecer um pouco mais de quem faz parte dessa grande família da DIS Comunicação e Negócios. E hoje o assunto é escola de inglês, mas de um jeito diferenciado. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Simone Soares, diretora da Alfa. Agora é o teste. Será que meu inglês é bom? Bilingual School. Falei certo, Simone. Tudo bem? Prazer receber você aqui. Tudo bom? Prazer, tudo bem com você? Certinho, né? Eu vou admitir, no começo aqui eu meti um bilingual school. Tá errado, né? É bilingual. Bilingual, em inglês é bilingual. Então tá certo. Já comecei tendo aula, tá vendo? A gente aprende durante o exercício da profissão também. Tudo bem, Simone? Que bom ter você aqui para falar um pouquinho mais desse trabalho que vocês realizam na Alfa Bilingual School. Isso. E aí, falando um pouquinho, né? A gente lá não é uma escola de inglês, a gente é uma escola regular. Olha só. Onde a gente trabalha com o bilíngue imersivo. Isso é muito legal, porque quando a gente fala de uma bilingual school, já puxando para o inglês, muita gente fala, não, é uma escola de inglês. Então vamos desmistificar e explicar o trabalho, então, da Alfa. Por favor, Simone. Então, a Alfa é uma escola regular, Tá. então que atende dos bebês até o final do Fundamental 1. Então, crianças de 4 meses a 10, 11 anos, tá? E é uma escola regular, então é a escola que a criança vai para aprender, né? Mas o que acontece? Lá a gente trabalha com o bilíngue e imersivo. Hoje muitas escolas se dizem bilíngues, mas a gente fala que não são bilíngues de verdade. Porque o que a gente faz lá na Alfa é, na educação infantil, as crianças estão praticamente o tempo todo falando inglês. Então as professoras, elas não dão aulas de inglês, elas dão aulas em inglês. Então todo o conteúdo que a criança está vendo ali na escola, todas as conversas, as professoras estão falando inglês. Vão levar no banheiro, nós vamos no banheiro falando inglês. A gente vai tomar o lanche, a gente vai falando inglês. A gente vai brincar no parquinho, a gente vai no playground e lá a gente vai brincar. Sempre as professoras, as educadoras usando o inglês. E eu gostei da pronúncia, não é playground, é playground. Isso aí. É legal, muito bacana. É uma forma nova, não é? Porque existem já muitas escolas, como você destacou, que realizam esse trabalho, né, de fazer esse conteúdo programático no inglês, em inglês. Mas é algo que foge do convencional do que eu, por exemplo, tive experiência na escola. Sim. Que é uma escola, você aprende em português e tem o curso de inglês posteriormente. O quanto é desafiador e para esse lado também, e principalmente, Simone, como é que você lançou essa ideia de ter uma escola bilíngue, né? Bom, a ideia veio na prática, eu vou dizer assim, né? Porque quando a minha filha mais velha tinha 1 ano e meio, a gente recebeu uma proposta para ir para os Estados Unidos, né? Meu marido, pelo trabalho dele, foi a trabalho e ela aqui falava português, né? E a gente colocou ela num ambiente imersivo do inglês, né? Então lá ela já entrou na escola logo que a gente começou, que a gente se mudou. E a gente foi vendo quanto isso foi simples para ela, porque ela estava ali vivendo, né? E a criança, ela tem essa habilidade de adquirir língua. Como que ela aprende a língua da mãe, na língua materna? É só de ouvir, é só de vivenciar, né? Então, foi um momento que eu passei a começar a estudar mais sobre o assunto por conta da minha filha. E foi me encantando, né? Foi vendo o quanto isso é fácil para criança. Eu fui a adolescente que teve que ir para a escola de inglês, né? 2, viu? Então, assim, meu pai sabia, sempre valorizou muito essa questão de aprender uma língua a mais, né? O inglês, ainda que a língua é hoje considerada a língua mais falada, não mais falada, porque a gente também tem o chinês e tal, mas eu acho que é a língua mais mundial, mais global, eu diria. Então, sempre fez questão de que eu aprendesse. Mas eu fui lá, adolescente, tive que ir para as aulas de inglês, sofri um pouco, porque aí você já sabe o português, aí fica aquela confusão e tal. E a hora que eu vi a minha filha aprendendo aquilo de uma forma muito simples, né, e falando assim, com uma pronúncia. Naturalidade, com né? uma naturalidade incrível. Então, aquilo me chamou muito a atenção. E aí, estudando sobre esse assunto, a gente fui descobrindo que a hora que a criança pequena aprende 2 línguas ao mesmo tempo, ela não tem a vantagem de, além de saber uma língua a mais, além de saber o inglês,
Hoje existem estudos que comprovam que o cérebro da criança se desenvolve ainda mais quando ele trabalha duas línguas ao mesmo tempo. Então, o cérebro ele trabalha áreas diferentes quando ele está aprendendo duas línguas. Então, isso é como se fosse mais exercício e aí traz outras vantagens, É o né? Então, desenvolvimento da criança de uma outra forma, né? isso. Então, traz vantagens cognitivas, vantagens de foco, de atenção. Olha só. Então, é muito legal essa Uhum, questão de aprender desde pequeno, sabe? Então, uhum. eu vejo muitas vantagens. Acho que pela facilidade, por essa questão de saber uma língua a mais, e essa vantagem cognitiva mesmo, né? De maior desenvolvimento para aquela criança. Interessante. Já vamos entrar nessa questão cognitiva, que é muito interessante, mas antes eu queria saber dos desafios para implantar uma escola bilíngue, Uhum. ainda mais aqui em Sorocaba também, porque eu não sei se houve uma resistência dos pais ou a escolha dos pais faz mais sentido para os pais colocar os filhos numa escola bilíngue justamente para já prepará-los para o futuro, para preparar eles para falar inglês fluentemente. Tivemos desafios? O que, que você conta pra gente, Simone? Eu acho que a gente tem várias vertentes aí, né? Tem pais que são entusiasmados, né, com coisas novas e Uhum. acham muito legal, ou que já tem esse convívio lá fora, que acham importante a criança falar outra língua. Mas a gente também vê muito medo, né, das pessoas falarem assim, ai, mas já desde pequenininha, mas por quê, né? Mas ela não vai entender, né? E a gente tenta explicar por que que a criança não vai entender? Como que ela foi aprender o português, né? Foi só ouvindo a gente, repetindo, então muita repetição, muita mímica, e é assim que a gente trabalha com eles, né? A rotina bem estabelecida. Então, na casa tem uma rotina, e a criança vai entendendo isso, e a mesma coisa na escola. Então, é muito tranquilo, né? Então, eu falo que não precisa desse medo. E a gente, na escola, a gente tem um ponto muito importante que é o acolhimento. Então, assim, nosso principal ponto, antes de tudo, é acolher a criança, que ela se sinta nesse ambiente seguro. Uhum. Então, ela se sentindo segura, aí ela tá pronta para aprender, Tá né? certo. Então, a gente procura muito falar para não ter esse medo, né? Tem muita gente que fala, quando aprende duas línguas ao mesmo tempo, demora mais para falar. Existem algumas falas desse tipo, mas hoje os estudos mostram que a criança, quando ela está aprendendo linguagem, para ela ainda não é português ou inglês. Então, ela está aprendendo a se comunicar, Certo. né? Então, assim, vai ter palavras que ela usa na casa, que ela não usa na escola. Então, para ela, o português é o que ela sabe falar. E na escola, ela usa aquela palavra em inglês. Então, ela vai usar essa palavra em inglês. Mas ela tá ali adquirindo vocabulário. Uhum. Então, ela tá expandindo o vocabulário dela, mas às vezes, só no português ou só no inglês, demora um pouquinho mais, porque ela vai misturar. E isso, com o passar dos anos, aí ela vai entendendo que são duas línguas diferentes e aí se aprimorando nas duas línguas. Mas isso é. Sobre o conteúdo de educacional, né? Tá. Vocês vão do ensino fundamental. Para quem não conhece a Alfa, tem a oportunidade de você apresentar também a Alfa, né, Simone? Como é que funciona? Porque, vamos lá, as crianças aprendem a história do Brasil em inglês. É mais ou menos por aí? Matemática em inglês? Tá. Como é que funciona? Explica melhor pra gente. Bom, até o final da educação infantil, a gente vai estar praticamente o tempo todo falando inglês com eles. Certo. Então, mas na educação infantil, a gente ainda está trabalhando habilidades, né? Uhum. Então, a gente trabalha 5 campos de habilidades. Então, as habilidades cognitivas, que são mais a parte da matemática, criar padrões, formas geométricas. A gente vai trabalhar a comunicação, então as educadoras estão falando em inglês, mas as crianças entre elas falam muito português, Tá. né? Que é a língua materna. E tá tudo bem, E né? tá tudo bem. A gente não faz essa. Não, se você não falar inglês, a gente não entende. Não. A Certo. gente entende, mas a gente responde em inglês, né? Certo. Então, a gente tem crianças, por exemplo, que vieram de outros países que não falavam Olha que o legal. português e elas aprenderam as duas línguas na escola, Que porque elas legal. aprendem o inglês com as educadoras e o português com as crianças. Então, a gente teve uma família da Rússia que Olha. a criança, em pouco tempo, ela já falava tanto o inglês quanto o português. Que Então, legal, é cara. É uma muito legal. oportunidade, então, pra quem vem de Sim, fora, né? sim. Então, voltando, aí a gente trabalha, então, a cognição, a linguagem, a parte motora, né? Uhum. Então, habilidades motoras amplas, né? A hora que a gente vai brincar no playground, correr, pular. E as habilidades de motora fina, então, na sala de aula, trabalhando pega, né? De materiais diferentes, sentir esses Certo. materiais, pintura, desenho e tudo mais.
A gente trabalha também a parte socioemocional, que hoje é uma habilidade muito importante, né? Da gente saber se relacionar, saber respeitar os colegas, saber respeitar os educadores, as pessoas no geral, né? E também a parte de criatividade de expressão. Então, também a gente traz muita coisa para que as crianças desenvolvam essa parte criativa, artística, né? Uhum. Então, na educação infantil, a gente ainda não tem, assim, a história, a geografia, isso tudo vai aparecendo no meio dos Tá. projetos, mas a gente vai sempre falando inglês. Aí, a partir do primeiro ano, que aí a gente começa a parte do ensino fundamental, a gente divide a carga horária em dois. Então, o meio período que a criança fica na escola, metade do período ele vai estar com uma professora que está falando só português. Tá. E aí ela vai trabalhar a alfabetização, afinal a gente precisa aprender a ler e escrever em português, né? Uhum. O português, história e geografia, que são matérias que trabalham também muitas coisas locais aqui, né, do nosso país. Sim. Então a gente optou por fazer essas matérias também em português. E aí no segundo momento, então eles vão pro lanche, brincam um pouco e voltam para a sala e aí a gente vai ter a parte de inglês, matemática e ciências, que são matérias um pouco mais globais, né? E Certo. aí essas todas elas são feitas em inglês. É só ciências em inglês. Ciências em inglês. Que legal. E é bom, existe uma complexidade, um desafio a mais até para as crianças entenderem, muitas vezes compreenderem a matéria dentro é, de duas línguas diferentes. Como é que funciona? É um desafio para os educadores nesse aspecto? Ou a criança consegue A criança consegue, a seguir gente tá fácil? ali conversando sobre aquele assunto, né? Certo. Então, a gente vai trazendo vídeos, vai trazendo figuras, imagens, então, e eles perguntam muito, né? As crianças são muito questionadoras, então, o que eles não entendem, eles perguntam, eles se ajudam muito, então, quando um colega não tá entendendo, o outro que tá entendendo já vem e já fala, ai, não, ela tá falando disso. Então, o tempo todo eles estão trabalhando as duas Sim. línguas ali, né? E requer também, Simone, profissionais capacitados, professores capacitados, porque Sim. para você passar um conteúdo em uma língua diferente é Sim. algo desafiador. Então, Sim, os bastante. professores precisam estar muito bem preparados para encarar esse desafio também, né? Com certeza. Eu acho que quando você me perguntou dos desafios, né? Eu acho que esse é o meu Aham. desafio número um aí, é encontrar profissionais que tenham essa fluência na língua, né? Que estejam, se sintam confortáveis, é o que você falou, de fazer toda essa dinâmica numa outra língua, né? Uhum. Não é fácil, requer muita dedicação, muito Sim. estudo, né? Muitos deles tiveram experiência fora do país. Então, é um desafio grande encontrar, mas existem pessoas, né, muito aptas. A gente hoje está começando o quarto ano letivo lá na Alfa. Eu acho que a gente agora já tem cada vez mais um grupo estabelecido, Uhum. formado e que está se formando junto, né? Tá. E a todo tempo fazendo novas formações e se especializando nisso, né? Eu imagino o desafio para o professor, porque os professores eles têm que conquistar, precisam conquistar os alunos, reter a atenção. Em português já não é fácil você conter essa molecada, fazer essa Sim. molecada prestar atenção. Agora imagina em inglês. Ou talvez por ser inglês, por ser uma novidade para eles, a questão muda. Eu acho que aí vai de cada aluno, né? Tem Uhum. crianças que se interessam muito pelo inglês, assim, né? Teve um aluno que, eu lembro, quando ele entrou na escola, ele se chamava João, ele já se auto-apelidou de Johnny. Johnny, olha só. Então, então, já que tem esse interesse, porque às vezes tem alguma vivência fora, ou que tem um interesse mesmo, e tem crianças que já não são tão interessadas. E aí a gente vai ter que trabalhar de outra forma para atingir essas crianças. Mas tá tudo bem, né? São todos diferentes e os professores trabalham para isso, né? Entendi. Para entender o que cada aluno gosta, como ele precisa aprender. Agora, um ponto também importante, Simone, desse aspecto dos alunos, né, que você cita, é, desse entendimento das matérias e tudo mais. Os alunos, as crianças, elas têm muito acesso a conteúdos em inglês, coisa que, por exemplo, pra gente, na minha época, era muito difícil. Uhum. Talvez um filme que você alugasse, colocar legenda e tudo mais. Você percebe o avanço desses estudantes? Hoje, eles estão mais adaptados e conseguem se desenvolver melhor também por ter todo esse conteúdo?
hoje à disposição deles? Como é que funciona isso, hein, Simone? Eu acho que eles têm um acesso muito maior, né? Quando você tem essa segunda língua, o mundo se abre para a criança, né? Então eu sinto que para eles é muito positivo essa questão de saber uma segunda língua. Eles conseguem muito mais acesso a diversos Sim. conteúdos, né? Então, não vejo isso como um desafio para eles, eu vejo como uma oportunidade, na verdade. E você citou alguns casos de alunos, no caso, essa a aluna, né, a russa, Sim. que aprendeu a falar inglês, português, o Johnny também, que já colocou o apelido em inglês. Temos casos interessantes, eu não sei se, até pelo tempo que vocês já colocam, já estão funcionando aqui em Sorocaba, né, com esse trabalho, vocês já tiveram também experiências de alunos, ex-alunos, talvez, que foram bem-sucedidos em suas carreiras, ou ainda a Alfa é muito nova, não chegou nesse patamar dos alunos se destacarem no mercado de trabalho, ainda é uma Não, ainda formação, né? não, ainda não. Os nossos alunos, hoje os mais velhos, estão aí entre 8 e 9 anos de idade, Bem né? Então, novinhos, né? a gente ainda não sabe como vai ser o mercado de trabalho a hora que eles estiverem nessa idade, né? Mas já você percebe que é um passo importante para isso. Sim, com certeza, né? Eu acho que hoje a gente já sente isso, né? Que você pode estar aqui trabalhando aqui em Sorocaba para uma empresa lá nos Estados Unidos, na China. Então, o inglês é uma porta que se abre, né? O acolhimento também que é feito na escola. Vocês têm um diferencial na Alfa, que é o acolhimento não só dos alunos, mas também da família. Sim. E a gente cada vez mais percebe o quanto isso é importante, né, Simone? Esse acolhimento e trazer a participação da família nesse meio, ainda mais dentro de um sistema diferente, um sistema bilíngue, o quanto isso agrega também para o aprendizado da criança, principalmente para esse setor cognitivo, né, para essa área cognitiva da criança. Olha, eu gosto de falar muito que a escola não faz nada sozinho, né? Então, sozinha. A gente precisa dessa parceria com a família para as coisas fluírem, né? Então, trazer a família para perto, a gente acha muito importante. Então, sempre que a gente sente que tem alguma dificuldade acontecendo, tanto com a criança ou mesmo com a família, a gente chama, fala, tá tudo bem, né? Porque a criança precisa estar segura. Para ela conseguir se desenvolver e aprender, ela precisa se sentir segura. Então, para que esse ambiente seja seguro para ela, a família é o porto seguro dela, Com né? certeza. Então, ela entender que a família confia na escola, que esse é um espaço que a família está presente também, é muito importante, né? Então, por isso a gente faz questão de ter a família próxima da gente, participando dos eventos, tanto na escola lá quando tem alguma dificuldade, indo buscar na hora da saída e conversando com a professora, batendo um papo, sabe? Para alguma dificuldade que aconteceu naquele dia. Eu acho que isso tudo são pequenos detalhes que são muito importantes para a criança, para o desenvolvimento da criança. Isso é muito legal. Olha, outro ponto também acho que é importante, até para você passar e ter o sucesso, criar esse ambiente favorável para as crianças aprenderem, é preciso uma estrutura diferenciada também. E hoje a Alfa também tem essa estrutura que proporciona essa educação diferenciada, até em relação a outras escolas bilíngues também, Simone. Olha, hoje a Alfa foi construída aí há 4 anos atrás, né? E para essa construção a gente trouxe uma arquiteta que era especializada na área escolar. Então todo o projeto foi desenvolvido, né? Muitas escolas hoje era uma casa e aí vai adaptando aqui, ali e tal. E ali não, a gente pensou em cada canto, né? Então o berçário fica no térreo, então já chega já é ali o berçário. Depois no primeiro andar é o playground e a educação infantil. São as crianças que mais estão usando esse Sim. espaço, né? E então cada detalhe da escola foi pensado para isso, né? Então temos espaços coletivos na escola, a gente tem uma sala STEAM, que é a sala de STEAM vem de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Olha que legal. E lá é como se fosse um laboratório, então a gente usa para parte de artes, aulas de matemática, que a gente vai trazer um recurso diferente, ciências. A partir do primeiro ano a gente tem aulas de robótica também. Olha só. Então, é muito legal. A gente tem uma sala que é uma sala de movimento, que é a nossa sala alfa, que tem um grande tatame, onde as crianças fazem aulas de musicalização, às vezes aula de educação física é lá.
a gente tem contraturno também na escola, né? Então, a gente sabe que às vezes tem famílias que trabalham o dia inteiro, que precisam deixar as crianças na escola o dia todo. Então, crianças que precisam ficar com a gente em período integral, a gente tem atividades extracurriculares que acontecem nessa sala, por exemplo, o balé, o karatê, aula Tá. de circo. Olha que legal, aula de circo. Sim, é muito gostoso. Trabalha muito essa parte motora da criança. E Eles acho que motiva a adoram. criança também ir Sim, pra escola, né? eles adoram. É muito legal. Cara, que demais. E dentro, por ser uma escola bilíngue também, existem alguns eventos linkados, e aí é importante você explicar, Simone, se tem alguma ligação cultural também, você busca uma ligação cultural com outros países de língua inglesa. Eu sei que vai ter daqui a pouco também o preparativo para o St. Patrick's Day, né? Que Isso, é aquele evento todo mundo de verde e tudo mais, que é muito isso. tradicional da cultura, acho que irlandesa também, Irlandesa. britânica um pouco, né? Exatamente. E vocês trazem essa cultura também das línguas inglesas para essa realidade na escola? Sim, a gente tenta trazer esse aspecto multicultural, né? Eu acho que a gente valoriza a cultura brasileira, então a gente Claro. celebra o carnaval, a gente já teve agora em fevereiro, em junho tem a festa junina, que é muito querida, né, pela nossa nação. Tem que ter, né? Mas a gente procura trazer eventos de fora para trazer esse aspecto multicultural mesmo. A hora que você tá com essa língua global, você tem um maior acesso, né? A gente quer preparar crianças aí para um mundo globalizado, um mundo que tá muito. Não foi legal o jeito que eu falei, mas Não, tudo bem. mas não, imagina. A gente quer preparar eles para esse mundo cada vez mais próximo que a gente está, Sim, né? sim, sim. Então, como a gente falou, veio uma família da Rússia para cá, né? E às vezes não era Sim. nenhum país de língua inglesa, mas os pais vieram para a escola para conversar sobre a cultura, sabe? É. Então a gente procura trazer esses aspectos. Teve uma Ah, família globalizado mesmo, né? Não tem globalizada, como fugir. uma família de origem oriental que também já É, teve na escola para olha contar que um legal. pouquinho sobre a cultura deles, como que funciona nas escolas lá no Japão, como que é as vestimentas. Então a gente sempre procura trazer, né, esses aspectos para as famílias. Que legal. Um evento que a gente faz também de fora é o Thanksgiving, que é uma Ah, data muito celebrada em diversos países. A gente celebra aqui na mesma data, na seria data ação de graças, Ação né? de Dia de ação de graças, graças. Então, acho que é uma data de agradecer, Uhum. né? Então, no final do ano, a gente faz uma grande confraternização na escola, onde as famílias vêm, trazem um prato, a gente faz uma Ah, que grande legal. ceia. Então, a gente celebra essas outras festas. E agora, no dia 21 de março, a gente vai celebrar o St. Patrick's Day. Até faço aí um convite para você. Opa, com A certeza. gente vai fazer uma grande brincadeira na pista de caminhada do Campolim Ah, que legal. entre 9 e meio-dia, né? Então é para as crianças irem com as famílias para o parque. Então lá a gente vai ter algumas atividades motoras, artística, um pouco de tudo, para eles passarem uma manhã gostosa com a família no parque. Que legal, uma expectativa de um evento para a família toda, então, Sim, sim. Simone. Que bacana. A gente está entrando na reta final dessa nossa entrevista com a Simone Soares, que é diretora da Alpha Bilingual School. E para a gente finalizar, é claro, eu queria que você deixasse um recado, principalmente para os pais que estão conhecendo agora, acompanhando a gente, a Alpha. Por que escolher uma escola bilíngue desde a primeira infância? O que agrega também para encerrar também esse nosso bate-papo, hein, Simone? Olha, eu acho que eu não diria nenhuma escola. Vou começar de novo. Claro. Fiquei aqui formulando na minha cabeça É, e eu acho que o inglês, desde pequeno, é uma vantagem, né? certo. Então, se a gente pensa em pais, por exemplo, que moram lá fora, um pai brasileiro e uma mãe americana, né? Então, a criança já tem esse convívio. Agora, se a gente está aqui no Brasil, é mais difícil de fazer isso. Eu Uhum. lembro que quando a minha filha mais velha nasceu, a gente até tentou, antes de morar lá fora, de falar inglês com ela, mas a gente não tinha essa vivência, né? Certo. Era uma coisa difícil. E aí, depois que a gente morou lá fora, a gente conseguiu criar um Uhum. pouco mais desse vínculo em casa. Então, se a família, mais difícil da família criar isso, leva para a escola e aí na escola a gente vai fazer esse trabalho. E é muito legal, que eu falei, os estudos já comprovam que existem vantagens além da língua, né, do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, eu acho que é tudo de bom. Eu acho que é economia de tempo lá na frente, de não ter que Sem fazer dúvida. uma aula de inglês, né?
é perder o medo, né? Porque eu acho que hoje tem muitos adultos que fizeram as aulas de inglês lá, mas têm o medo de De falar. falar, né? Entende bem e não consegue falar. Exato. Então, quando você aprende, vai perdendo esses medos enquanto criança, é tudo mais simples, né? Então, a gente sendo exposto aí já desde pequeno, eu acho que é uma grande vantagem. Eu acho que os pais querem fazer a melhor Com coisa certeza. para os filhos, né? Então, eu acho que é um desafio que vale a pena, né? Com certeza. Simone Soares, diretora da Alpha Bilingual School aqui de Sorocaba, passando essas informações tão importantes, explicando um pouquinho de como funciona também esse trabalho da Alpha, e criando essa possibilidade também para os pais colocarem os seus filhos desde cedo, já aprendendo uma nova língua, que é a língua inglesa, que como você bem disse, né, Simone, é uma língua que posso dizer até universal, porque onde você for, em qual país você for, muito provavelmente você vai Vai conseguir se encontrar comunicar alguém. melhor por meio do inglês, né? Então faz a diferença. Obrigado, viu? E parabéns pelo trabalho, pela iniciativa que vocês desenvolvem na Alpha. Dá para perceber realmente o trabalho diferenciado que vocês desenvolvem e com carinho, com acolhimento às crianças, viu? Sim, muito obrigada, Parabéns. obrigada pelo espaço, né? Acho que é importante a gente poder mostrar um pouquinho Claro. aqui do nosso trabalho. É uma escola relativamente nova Sim. ainda, mas que eu acho que está caminhando, as famílias estão reconhecendo esse nosso trabalho e estão bastante felizes com o que a gente faz lá na escola. Obrigada de novo pelo espaço. Legal demais. Microfones abertos aqui, viu? A casa é sua, tá bom, Tá Simone? bom, muito obrigada, viu? Legal demais. E a gente agradece também você que está acompanhando mais essa edição do DS Cast, sempre trazendo novidades para você também que acompanha esse canal. Não deixa de dar o seu like, o seu joinha, compartilhar também, se inscreve no canal, isso fortalece demais o trabalho também da DIS, passando essas informações também para o público que nos acompanha no YouTube, tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência, ficamos por aqui, mas em breve mais novidades dentro do DIS Cast, tá bom? Forte abraço, tchau. Tchau, tchau.